Ei, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história de improviso de empreendedorismo intuitivo, não foi nada proposital, né? Afinal de contas, a gente só improvisa quando é colocado numa situação de saia justa. Bom, sempre gostei de vender coisas. Quando eu percebi que vendendo eu tinha o dinheiro para comprar as minhas coisas, que eu poderia ir na papelaria e comprar coisas que eu gostasse, ou enfim, não gostava de pedir dinheiro para meus pais, eu gostava de ter as minhas coisas. Então eu sempre vendi coisas na escola. Vendi brinco, vendi pirulito de coração, vendi chup-chup, vendi pipoca para ajudar uma criança que estava com leucemia na escola. Escreveu frases assim no saquinho de pipoca e eu fui vender num evento específico para arrecadar dinheiro para essa criança. E numa dessas vendinhas eu comecei a vender brigadeiro na escola já no 2º grau. E eu fiz uma parceria com a minha grande amiga Michele e a gente praticamente dominava o corredor ali da escola. Então a gente dividia, a gente sempre fazia juntas os brigadeiros assim, né? Ela fazia na casa dela, eu fazia os meus e nós éramos as vendedoras de brigadeiro do colégio. E começou a dar muito certo. Então eu chegava da escola, eu ia lá no Mercado Central, comprava os ingredientes, sempre lata muito grande de leite condensado. E a gente chegava na escola e vendia ali para todo mundo. E eu chegava em casa, fazia o brigadeiro, já tarde, sempre andava de ônibus, não dirigia, né? Não tinha carro nem nada. Então eu fazia os brigadeiros, colocava em tapoeres assim, e levava aquela pilha de tapoer dentro de um saco grande. Quanto mais tapoeres eu conseguisse carregar, mais eu vendia, né? Então a intenção era sempre voltar com o tapoer vazio. E numa desses dias eu estava muito cansada já tinha feito muito brigadeiro, enrolado muito brigadeiro e eu fazia tudo por etapas, né? Então, na hora que chegou a hora de passar o granulado, para quem não sabe, né, brigadeiro é um doce brasileiro e eu tô falando isso porque tem pessoas de fora assistindo. E granulado é um chocolate que vai em volta do brigadeiro, são como se fossem uns canudinhos assim de chocolate. E quando eu fui passar no granulado, eu percebi que o granulado não ia ser suficiente, o granulado tinha acabado e eu não tinha conferido o meu estoque de granulado. Então eu peguei e falei, meu Deus, eu vou perder todo o brigadeiro. Se eu não fizesse sempre um dia antes, o brigadeiro ficava duro, não ficava fresquinho, então eu sempre fazia fresco. Então eu não podia guardar para o dia seguinte e comprar para revender no outro dia. Então eu pensei, como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu vou perder toda essa mercadoria que eu fiz. Eu tive a ideia de passar ele no chocolate em pó, no Toddy, Nescau. Eu tive a ideia de passar e falei, vou chamar isso de brigadeiro trufado, porque a trufa ela tem esse ar embaçado pelo lado de fora. Eu não pensei no trufado sabor, eu pensei no aspecto. Eu já tinha visto trufa, falei, vou chamar de brigadeiro trufado. Então, assim eu fiz. Enrolei, passei o que tinha de granulado no granulado, o que não tinha granulado eu passei no chocolate em pó. Fui para a escola no dia seguinte e já com medo de não vender aquela invenção de moda, eu já cheguei na escola antes do intervalo passando um bilhete para os colegas e já falando assim, olha, hoje tem novidade, hoje eu fiz um brigadeiro diferente e tal, para aquelas pessoas que eu sabia que compravam mais e fiz isso. E deu super certo, o intervalo começou, eu falei com a Michele, nem sei se ela vai lembrar dessa história, que não tinha granulado, que não tinha parte, estava diferente e tal, e inventei o tal do brigadeiro trufado. Foi um sucesso, eu tive que ficar pro resto do ano fazendo metade granulado e metade trufado. Eu inventei, depois eu misturava com um pouquinho de pó de café, eu fazia, né, que aí eu podia chamar o brigadeiro de sabor de café. Eu já gourmetizava antes de ter esse nome, né? Hoje em dia, quem faz brigadeiro aqui, a gente sabe que o brigadeiro tradicional não leva nenhum ingrediente a mais, além de leite condensado, manteiga e Nescau ou Toddy, e o granulado. E eu já inventava as misturas e comecei a inovar aí no mercado de brigadeiro. Deu certo. Se tiver algum colega meu aqui que provou do brigadeiro na época de escola, comenta. E se você tiver alguma história também parecida que você teve que improvisar e que acabou virando certo, comenta também, tá bom? Sua ou de alguém. Um beijo. Me conta mais aqui.